Bruce acordou em um hospital, logo, estranhou o fato de estar deitado em uma cama com diversos curativos pelo corpo, principalmente nos braços e no rosto. Não tinha a mínima ideia de como chegou até ali. Além da aparente amnésia, seu corpo estava dolorido, como se tivesse exercido grande esforço, mal conseguia se mexer. Alguns minutos depois, a mãe de Bruce entrou no quarto acompanhada de uma enfermeira e chorando muito perguntou: "O que você fez?" Soluçando muito por causa do choro. Mas Bruce não entendia porque estava em um hospital e muito menos o porquê de sua mãe estar perguntando aquilo. Com grande dificuldade de falar, perguntou como é que ele ficou naquele estado e qual era o motivo do choro da sua mãe. Mas a senhora estava tão abalada que precisou ser retirada do quarto e tranquilizada com calmantes. Mais tarde, a presença de um investigador de polícia confundiu ainda mais a cabeça de Bruce. O homem fez diversas perguntas, tais como: o que levou Bruce a cometer aquelas terríveis atrocidades? O investigador questionou Bruce de diversas formas, mas a única resposta que recebeu do garoto foi: "Não lembro de nada." Foram quase 2 horas de perguntas, mas sem resultado satisfatório para o investigador, que antes de sair disse a Bruce: "Tudo indica que foi você." Bruce continuou sem entender nada. O investigador, chamado Frank, foi pegar o depoimento da única pessoa que realmente sabia de fato o que aconteceu em uma terrível noite, em que Bruce teria cometido tais terríveis atrocidades. Era Aline, amiga de Bruce. Frank pediu para ficar a sós com a garota, e logo de cara perguntou: "O que aconteceu naquela noite?" Aline começou a descrever passo a passo os acontecimentos dessa apavorante noite, e o que ela revelou surpreendeu e também assustou o Frank. Estávamos todos na casa de uma amiga chamada Camille. Havíamos combinado de assistir alguns filmes, mas os garotos mudaram de ideia. Eles queriam fazer uma brincadeira de um antigo livro de bruxaria. Era uma espécie de jogo em que os espíritos revelariam o destino de cada pessoa participante. Junto com o livro, havia cartas com vários dizeres: amor, sorte, azar, doença, morte. Eu, Camille e uma outra amiga chamada Ana, não queríamos participar, mas com a insistência dos garotos, acabamos aceitando. Sentamos todos no chão em volta das cartas, mas para começar o jogo, era necessário alguém dizer algumas palavras estranhas que estavam escritas no livro. Bruce se prontificou em dizê-las, e foi aí que aconteceu. Depois de repetir por diversas vezes aquelas estranhas palavras, Bruce começou a se sentir mal e desmaiou. Nós tentamos ajudá-lo, mas logo ele acordou, não sei como, mas quando levantou, parecia ser uma outra pessoa. Seus olhos estavam brancos e em seu rosto havia uma expressão de maldade como nunca vi antes. Com certeza não era Bruce, parecia que alguma coisa o havia possuído. Ele pegou uma garrafa de vinho que estava sob uma mesa e a quebrou, e com a garrafa quebrada, começou a golpear nossos amigos. Ninguém teve tempo de correr. Eu vi Bruce assassinar 3 amigos bem na minha frente. Ele tentou me atacar, mas eu consegui correr. Ele feriu apenas o meu braço. Mas não fui muito longe, fiquei toda encolhida em um canto da cozinha. Bruce ainda veio atrás de mim, mas parou bem na minha frente e começou a cortar o próprio rosto e braços. Depois de um tempo, desmaiou novamente. Foi aí que chamei a polícia. O investigador estranhou tudo que Aline disse, mas devido à expressão de terror do rosto da garota e a forma com que ela contou os fatos, ele sabia que Aline dizia a verdade. Mesmo sem saber o que de fato realmente aconteceu, Bruce foi conhecido como o assassino dos 3 jovens, Ana, Camille e Mark. Frank não sabia se o que Aline disse era realmente algo relacionado ao sobrenatural, e não pode fazer nada a respeito. Bruce, quando se recuperou, foi preso pelo assassinato de seus 3 amigos. Só Aline se lembrava daquela terrível noite, em que uma brincadeira terminou em tragédia.